minutos e convida a senhora Ana Carolina Guimarães para fazer uso da palavra. Está suspensa a sessão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputados. Eu vim fazer uma breve apresentação, vou realmente tentar ser breve, em relação à questão dos fechamentos de leitos no Hospital Nosso Lar, né? Então, esse seria o assunto. Primeiramente, eu vou tentar passar rapidamente assim, para os senhores se empoderarem da informação de como nós chegamos nesse panorama atual, né? Então, em 1980, a gente observa uma crítica ao modelo hospitalocêntrico, e aí eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós também não viemos aqui defender um modelo hospitalocêntrico, né? A gente acredita que as pessoas devem sim ser tratadas na comunidade, devem ser tratadas com cidadania. A partir de 92, isso se torna realmente bem claro e tem movimentações sociais importantes em torno da questão do fechamento de leitos em hospital psiquiátrico, né? A partir de 2001 é que é votada a Lei 10.216, essa lei aprovada, está em vigência desde então, que é uma lei que institui mecanismos para a progressiva substituição desses leitos em hospitais psiquiátricos nos antigos manicômios, né? Pode passar. Nos últimos anos, né, a gente avançou bastante na desinstitucionalização de pessoas com longo tempo de permanência em hospitais psiquiátricos. Agora, nesse ponto, eu queria fazer uma reflexão para o caso do Mato Grosso do Sul, porque nós estamos falando do nosso estado. Então, assim, no nosso estado, nós não temos esse perfil asilar, nem nunca tivemos. Nós não temos instituições imensas com mais de 1.000 leitos psiquiátricos. Isso não existe, nem nunca existiu aqui. Entretanto, a gente entra na mesma política ministerial, porque a política é para o Brasil inteiro, que é uma política de estrangulamento financeiro, né? E é nessa situação em que a gente se encontra, tendo que talvez fechar, estando na iminência de fechar 40 leitos para internação no estado. Então, a gente observou também que surgiram alguns serviços substitutivos, né, como os CAPs, as residências terapêuticas e os programas de incentivo para o retorno dos pacientes para casa. Pode passar. Agora, as dificuldades na situação atual são as seguintes. O Hospital Nosso Lar dispõe de 160 leitos, né, dos quais 46 leitos a gente destina para tratamento de dependentes químicos. Recentemente, a gente observamos que o Ministério da Saúde lançou várias portarias de incentivo financeiro para o enfrentamento ao crack e para o tratamento dos dependentes químicos. Entretanto, o hospital não é contemplado em nenhuma dessas portarias, porque o entendimento do Ministério da Saúde é que essas internações deveriam ser feitas em hospital geral. Entretanto, em hospital geral, nós dispomos atualmente apenas de 12 leitos para internação de dependência química, e esses 12 leitos ficam no hospital regional. Então, nós estamos na iminência de fechar os 40 leitos para dependentes químicos no hospital, realmente por dificuldades claras. Eu vou passar a tabela, vocês vão observar, dificuldades financeiras claras e óbvias, né, e sem nenhuma parceria aí com nenhum tipo de recurso federal. Então, isso eu já falei, são 160 leitos, a gente gira em torno de 2.405 internações ano, né? Dessas 2.000 internações, 747 são de dependentes químicos, né? O valor pago pelo SUS é um valor irrisório, né? Se os senhores puderem observar, a IH é R$ 26, isso é a diária, né, de internação. Nós recebemos 49,7 porque entramos em alguns incentivos fiscais, e o médico recebe R$ 5,97 por visita ao paciente diariamente. Pode voltar um pouquinho, por favor? Com R$ 43,73, você mal paga alimentação. Isso, acho que qualquer um de nós sabemos que 3 refeições diárias foi os R$ 43 embora. Mas, se não bastasse isso, os R$ 43 a gente tem que pagar alimentação, equipe de enfermagem, médico plantonista 24 horas, a medicação e o laboratório. Então, é uma conta assim, que não tem como fechar.
Eu acho que nem é para fechar. Então, pode passar para a próxima. Isso é dado do CNES, tá? Isso são dados de... Eu estou com uma dificuldade de ver porque a letra está pequena, né? Só um minutinho. Mas isso são dados do CNES em relação ao número de internações psiquiátricas no Mato Grosso do Sul. Pode passar. Esse próximo slide também, a gente vê a questão da escassez de leitos no Mato Grosso do Sul, né? Pode passar? Tenho. Uhum. Aqui fica mais claro, tá? Para os senhores terem uma ideia, Campo Grande tem, na verdade, no CNES, 354 leitos cadastrados. Entretanto, essa informação não é real. Por quê? Muitos desses leitos estão em pequenos hospitais do interior, e aí quando você vai olhar a tabela da taxa de ocupação, a taxa de ocupação é nula, ou seja, esses leitos não existem. Na prática, existem 218 leitos ativos. O próprio Ministério da Saúde preconiza que deveriam haver 1.100 leitos, tá? Que é a estatística que o Ministério da Saúde dá de 0,45 leitos para cada 1.000 habitantes. Nós temos no Mato Grosso do Sul 0,09. Então, se a gente fechar 40 leitos, a gente provavelmente vai cair aí para 0,05, né? Fica bem abaixo, inclusive, do que o próprio Ministério recomenda. Então, podemos passar. Aqui é só para vocês observarem que a taxa de ocupação é bem alta, gira em torno de 90%, ou seja, os leitos estão o tempo todo ocupados, realmente. Pode passar. Isso é uma estatística, né, que a gente tentou colocar em gráfico, a taxa de ocupação do nosso lar, e aí, se vocês forem observar de novo, bate lá os 90%. Tá? Esses outros leitos, que está quase nulo ali, são leitos que têm cadastrado no CNES, mas que, na verdade, na prática não existem, a ocupação é zero. Pode passar. Isso que a gente tenta demonstrar aí de novo, a incidência de internação bem maior, a massa de internação acontecendo no Hospital Nosso Lar, se vocês podem ver lá, girando em torno de 2.500 internações, e os outros todos na lanterna ali, né? Ninguém nem chega perto, tá? Pode passar. Aí, de novo, né, só para demonstrar, assim, aquele pico ali é o Nosso Lar, né? A gente não dispõe mesmo de leitos em outros lugares, e o Nosso Lar já é considerado pelo próprio Ministério da Saúde um hospital de pequeno porte. Então, pode passar. Aí, de novo, né, taxa de ocupação em torno de 80%, só que esse é o número de leitos para dependentes químicos, né? Então, a gente tem, ao total, no Mato Grosso do Sul, os 46 leitos no Nosso Lar e os 12 leitos no regional. Então, a gente fechando os 40 leitos, sobrariam apenas 12 leitos para atender o estado inteiro. Pode passar? E aí, demonstrando a internação por CID, esse CID é de dependência química, né? Esse dado também eu já dei, não vou repetir, são 747 internações ao ano. Pode ir para o próximo. Pode passar. Isso é uma demonstração de que a questão é até mais grave. Como a gente não dispõe de leito nenhum, né, praticamente zero o número de leitos no interior, todas as internações são feitas na capital. Então, a gente dispõe, atualmente, isso é dado estatístico do CNES, tá, de que 50% das internações são realizadas por pacientes oriundos de Campo Grande e as outras 50% de pacientes oriundos do interior. Tá? Pode passar. Pode passar. Isso. Aí a taxa de ocupação, meio a meio, metade Campo Grande, metade dos outros municípios. Pode passar. Pode passar. Isso também está demonstrando mais ou menos a mesma coisa. O gasto gira em torno aí de metade para o interior, metade para Campo Grande. Pode ir para o próximo. Não, pulou. Volta, por favor. Tá. Não saiu o custo, está faltando 2 slides aí, mas eu vou falar rapidamente. A gente tentou calcular mais ou menos, então, o que seria o ideal de uma IH digna, né? Quanto que a gente precisaria para não estar passando por essa situação que nós estamos passando agora. Então, giraria em torno de R$ 81. R$ 81 é praticamente o dobro, né, do que a gente recebe agora de repasse do Ministério da Saúde. A gente fez uma tabela também de gastos, só para vocês, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar esse material, que atualmente a dívida do hospital mensal gira em torno de 130 mil. Então, a gente também está correndo contra o tempo, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai se endividando mais, né? E tem algumas
considerações claras de contas que estão pendentes, né, que a gente está realmente na iminência de ter que fechar esses leitos. Então, eu queria fazer só algumas considerações finais aqui, só salientar o seguinte, que não existem leitos no Mato Grosso do Sul para serem fechados. Nós já estamos com uma estatística de leito abaixo do que o próprio Ministério recomenda. Né, que nós somos um estado que tem característica de estar em duas fronteiras, no meio da rota do narcotráfico, né, que se o Sudeste e o Nordeste têm um problema com crack, a ponto de estar essa mobilização, né, do enfrentamento ao crack, nós temos um problema ao dobro, né, ou ao triplo, não sei. E que a questão do crack é uma questão que não perpassa a questão só da saúde. Né, a questão do crack, ela ultrapassa, ela envolve questões relacionadas à justiça, à segurança pública, à educação e à sociedade civil como um todo. Então, eu acredito que esse fechamento de leitos, nesse momento, que é um momento realmente que quem está na assistência observa uma perda da mão de obra ativa, muitos jovens já com uma incidência de uso pesado, né, de substância entorpecente, seria realmente um retrocesso. E a outra questão é o seguinte, com R$ 43,00, né, a gente, aquilo que eu falei, a gente não consegue fazer praticamente nada e nós nos recusamos, né, a prestar uma assistência indigna ou a diminuir a qualidade do trabalho que vem sendo feito. Então, diante disso, né, o questionamento que a gente vem trazer aqui é o seguinte, não vamos diminuir o número de usuários nem o número de dependentes. Agora, quem vai atender essas pessoas? Né, porque nós realmente gostaríamos de poder continuar atendendo, mas não estamos vendo saída. Então, a gente veio trazer isso aqui até para poder abrir uma discussão em relação a que caminho se tomar. Tá? Obrigada.